Então agora a gente vai partir para a última parte da aula. A gente vai falar sobre algarismos significativos. Antes disso, eu só vou voltar aqui um slide, que é esse slide aqui, das réguas. Então preste atenção nessas duas réguas. Eu tenho essa daqui dividida de centímetro em centímetro e essa aqui de milímetro em milímetro. Antes de explicar o que é o algarismo significativo e tudo, se você perceber, é mais fácil de eu encontrar o valor exato nessa régua do que o valor exato nessa régua. Isso tem muito a ver com os algarismos significativos. Considerando então que a régua A está em centímetro e a régua B está em, a divisão é 0,1 centímetro, ou seja, 1 milímetro, a gente pode ver que na medida A, você vê que o valor lá está entre 5 e 6. Ó, 5 e 6. E esse aqui entre 1, 2, 3. Então está entre 3 e o 4. Esses resultados podem ser para a régua A 5 e alguma coisa e para a régua B 5,30 e alguma coisa. Por que alguma coisa? Porque eu não tenho, claro, eu tenho noção de quanto vale aqui e aqui, mas eu não tenho certeza. Isso diz para a gente que isso é um algarismo significativo duvidoso. Por quê? A gente tem que colocar esse valor no processo de medição. Se eu sei que o valor está entre 3 e 4, eu não vou dizer que é 5,3. Aqui é diferente. Eu tenho a medição em centímetro, então eu posso dizer que é 5,3. Mas aqui eu sei que é 5,3 e um pouquinho a mais. Então, se eu dizer 5,3, eu estou meio que forçando a barra. Tá? Então, é interessante o seguinte: embora o valor de pi não seja conhecido, a gente pode estimá-lo por uma avaliação visual. Por exemplo, você pode dizer que a régua A é igual a 5,3 e a B é igual a 5,34. Mas outra pessoa pode dizer que é 5,4 e L é 5,33. Ambos podem estar corretos, porque é um algarismo significativo duvidoso. Tá? Os demais que a gente tem certeza, eu sei lá que aqui é 5,3, aqui é 5, eu sei que esse é 5, eu sei que esse é 5,3. Esses a gente vai chamar de algarismos significativo exato. Então, na medida L igual a 5,3 centímetros, 5 é o significativo exato e 3 é o significativo duvidoso. Na medida L, 5 e 3 são os exatos e 4 é o algarismo duvidoso. Observações importantes. Não se deve fazer medida com mais de um algarismo independente duvidoso, ou seja, a gente só pode estimar, né, ou seja, avaliar e dar o resultado de um algarismo. Você não pode dar o resultado de dois. Tá? Considere que o diâmetro de uma árvore foi medido com o mesmo aparelho sob as mesmas condições. Encontra-se o resultado seguinte: 1,122 metros, 112,2 centímetros e 1.222 milímetros. A qual das três é a mais precisa? Pensem aí um pouquinho. Tá? Qual das três é a mais precisa? Pausem o vídeo aí e deem uma olhada. Se vocês repararem, todas têm a mesma precisão. A única diferença é que vai depender do aparelho que foi usado. Porque se você observar no sistema de medidas, ó, eu tenho 1,12 metros. Para centímetros, eu andei 2 casas. Então tá aqui. E para milímetro, eu andei 3 casas. 2, 3. Então, na verdade, é a mesma medida, apenas em unidades diferentes. Tá? Então, você vai entender muito isso, como eu já disse lá, que diâmetro é centímetro, altura é metro, porque isso já é normal, já é normalmente utilizado. Entendeu? E para finalizar aí a aula, a gente tem os critérios de arredondamento, que é bem importante que a gente vai utilizar na disciplina. O processo de arredondamento nada mais é do que desprezar ou descartar alguns algarismos, mantendo-se apenas aqueles que expressam um grau de precisão. Quando operações aritméticas são realizadas frequentemente, há necessidade de arredondar os resultados obtidos para que estes reflitam adequadamente o valor. Sendo assim, arredondamentos são necessários para que os resultados tenham um número apropriado de algarismos significativos. Esses arredondamentos são efetuados no algarismo menos significativo, ou seja, aquele que está mais à direita do número. Exemplo de critério.
Então a gente vai adotar esse critério aqui, que é o critério utilizado na maioria das máquinas de calcular e tudo. Se o algarismo à direita daquele que será o menos significativo do resultado for igual ou menor a 4, você joga para baixo. Se o algarismo à direita daquele que for o menos significativo for maior ou igual a 5, a gente joga para cima, que é o critério mais utilizado aí no mundo. Então é o seguinte, por que é importante dizer isso? Porque vocês vão entender que algumas medidas são padrões, tipo, diâmetro, ela tem duas casas depois da vírgula, altura geralmente tem uma casa só depois da vírgula, é, volume, como é um número que sempre vai dar decimal, porque é um número pequeno, porque é em metro cúbico, a gente vai utilizar no mínimo 4 casas decimais. Vai ter lugares que vão ser no mínimo 6 casas decimais. Então é importante que vocês entendam isso daí. Exemplo de arredondamento. Então, 40,4 é 40, 7,65 é 7,7 e 0,434 é 0,43. Este critério é um dos mais utilizados na prática em diversos algoritmos e softwares como Excel, por exemplo. Por isso ele vai ser o adotado aqui na disciplina. E com isso a gente finaliza a aula de hoje, tá? E a gente se encontra aí na semana que vem, iniciando aí a parte de medição de diâmetro das árvores. Um bom estudo a todos.